Uma viúva de 53 anos foi visitar o túmulo do marido num cemitério abandonado e encontrou uma criança escondida entre as sepulturas, tremendo de frio e fome. Você consegue imaginar o desespero de descobrir uma menina sozinha num lugar daqueles, no meio do nada, sem ninguém por perto? Parece coisa de pesadelo, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais em 1897. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que começou como uma visita de luto virou uma jornada de redenção que ninguém esperava. E você precisa descobrir como essa mulher e essa criança mudaram a vida uma da outra. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. 1897. O Brasil mal completara uma década como república, mas nas terras do interior de Minas Gerais, nas vilas perdidas entre montanhas e mata fechada, essa mudança política era apenas um rumor distante. A vida continuava regida pelas mesmas leis de sempre. A do trabalho duro, a da hierarquia rígida, a da palavra do fazendeiro valendo mais que qualquer papel assinado. A região de São Miguel do Pinheiro, vilarejo encravado entre morros cobertos de Mata Atlântica, vivia principalmente do café e da criação de gado. As fazendas se espalhavam por léguas e léguas, separadas por caminhos de terra batida que viravam lamaçais nas chuvas e poeira sufocante na seca. Entre uma propriedade e outra, às vezes levava-se um dia inteiro de cavalgada. A vida das mulheres naquele tempo e lugar era marcada por uma dependência absoluta. Filha obedecia ao pai, esposa ao marido, viúva aos filhos homens ou aos irmãos. Uma mulher sozinha, principalmente se já não fosse mais jovem, era vista com desconfiança, pena ou desprezo. Sem um homem para protegê-la e sustentá-la, restavam poucas opções: mendigar a caridade de parentes, trabalhar como empregada em casas alheias ou definhar na pobreza até que a morte viesse como um alívio. O cemitério de São Miguel ficava afastado da vila, num terreno alto, cercado por um muro de pedras que desmoronava em vários pontos. Cruzes de madeira apodrecida se misturavam com algumas sepulturas mais elaboradas, feitas de pedra e cal pelas famílias que tinham recursos. Nos fundos, onde o muro já não existia mais, ficavam as covas dos desconhecidos, dos indigentes, dos que morriam sem nome nas estradas. Naquele final de tarde de agosto, com o céu tingido de laranja e o vento frio descendo dos morros, o cemitério estava deserto. Apenas os corvos crocitavam nas árvores secas e o capim alto balançava entre as lápides esquecidas. Clara Mendes dos Santos tinha 53 anos, mas parecia carregar o peso de 70. Os cabelos, outrora negros como asa de corvo, agora eram completamente brancos, presos num coque apertado na nuca. O rosto fino, marcado por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, contava a história de décadas de trabalho sob o sol inclemente e noites de preocupação. As mãos calejadas e nodosas, com veias salientes, tremiam levemente enquanto segurava a pequena cesta de vime. Ela vestia um vestido preto simples, já desbotado pelo tempo e pelas lavagens, e um xale puído sobre os ombros magros. Os pés, calçados em botinas velhas que machucavam os calos, pisavam devagar no caminho íngreme que levava ao cemitério. A caminhada desde a vila havia durado quase 2 horas, e Clara sentia cada passo como um peso. Fazia exatamente 1 ano que José Augusto, seu marido de 30 anos, havia morrido. Pneumonia, dissera o único médico da região, embora Clara soubesse que tinha sido mais do que isso. José trabalhara até o último dia, mesmo com febre e tosse, porque precisavam terminar a colheita antes das chuvas. Ele era peão numa fazenda próxima, ganhava pouco, mas era um homem bom, honesto, que nunca levantara a mão para ela. Quando ele morreu,
Clara perdeu não apenas o marido, mas a casa onde moravam, que pertencia ao patrão. Os 2 filhos do casal já estavam crescidos e tinham seguido seus próprios caminhos. João partira para São Paulo em busca de trabalho nas fábricas que começavam a surgir e não mandava notícias há mais de 3 anos. Maria havia se casado com um tropeiro e viajava pelas estradas do sul, parando em cidades diferentes a cada mês. Clara não havia há 2 anos. Sozinha, sem recursos, ela conseguira um quartinho minúsculo nos fundos da venda de seu Alcides, na vila. Em troca de abrigo, limpava o estabelecimento, lavava a roupa da família do comerciante e ajudava a esposa dele na cozinha. Comia as sobras. Dormia num colchão fino de palha sobre o chão de terra batida e guardava as poucas moedas que às vezes recebia de algum cliente mais generoso. Mas havia uma dignidade silenciosa em Clara, uma força que os anos e as perdas não haviam conseguido quebrar completamente. Ela mantinha a cabeça erguida, falava pouco, mas com firmeza, e cumpria suas obrigações sem reclamar. As mulheres da vila a respeitavam, embora poucas se dessem ao trabalho de ajudá-la, além de palavras vazias de consolo. Naquela tarde de agosto, Clara havia guardado 3 moedas durante semanas para comprar flores. Não eram flores frescas, eram rosas de pano, feitas pela costureira da vila, mas eram o que podia pagar. Carregava-as na cesta, junto com uma vela e alguns pedaços de pão que pretendia deixar para os pássaros, como José sempre gostava de fazer. Quando atravessou o portão torto do cemitério, o sol já começava a se esconder atrás das montanhas. Sombras longas se estendiam entre as sepulturas, e o vento frio fazia as folhas secas dançarem no chão. Clara caminhou entre as covas, lendo os nomes desgastados nas cruzes, até encontrar a de José. Era uma cruz simples de madeira, já escurecida pelas chuvas, com o nome dele escrito a carvão: José Augusto dos Santos, 1841 a 1896. Clara ajoelhou-se na terra dura, sentindo os joelhos protestarem, e colocou as flores de pano ao pé da cruz. Acendeu a vela com mãos trêmulas, protegendo a chama do vento. Faz 1 ano, José, murmurou ela, a voz rouca de emoção contida. 1 ano que você se foi e me deixou aqui sozinha. Eu sei que você não queria, sei que lutou até o fim. Mas tem dias que o peso é grande demais e eu não sei como vou continuar. Lágrimas silenciosas escorreram pelas faces enrugadas. Clara não era de chorar em público, mas ali, sozinha com seus mortos, permitia-se essa fraqueza. Falou com o marido sobre os dias vazios, sobre o trabalho exaustivo, sobre a solidão que doía mais que qualquer ferida física. Falou sobre os filhos distantes, sobre o medo do inverno que se aproximava, sobre o desamparo de envelhecer sem ninguém. Ficou ali por tempo indeterminado, rezando baixinho até que a vela começou a se apagar. O céu estava quase escuro, tingido de roxo e cinza. E Clara sabia que precisava voltar antes que a noite caísse completamente. As estradas não eram seguras após o anoitecer, e ela não tinha lanterna. Levantou-se com dificuldade, limpando as lágrimas com as costas da mão, e pegou a cesta vazia. Foi então que ouviu um som baixo, quase imperceptível, um choro abafado. Clara congelou, o coração disparando. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Os corvos haviam silenciado e apenas o vento sussurrava entre as árvores. Pensou que tinha imaginado, que era apenas o cansaço, a tristeza pregando peças na mente. Mas o som veio novamente, mais claro agora. Um soluço, um choro de criança. "Tem alguém aí?" chamou Clara, a voz quebrando no ar frio. Silêncio. Ela caminhou devagar entre as sepulturas, seguindo a direção de onde viera o som. O coração batia forte, parte dela com medo do que poderia encontrar, parte movida por uma curiosidade angustiante. No fundo do cemitério, onde as covas dos indigentes se misturavam com o mato alto, ela viu uma figura pequena,
encolhida entre duas cruzes caídas. Clara se aproximou, e a visão que encontrou a fez sufocar um grito. Era uma menina, não devia ter mais que 5 ou 6 anos. Estava sentada no chão de terra, abraçando os próprios joelhos, tremendo violentamente. Vestia apenas um camisolão rasgado e sujo, sem sapatos, os pés descalços cobertos de arranhões e terra. Os cabelos castanhos, emaranhados e cheios de folhas secas, caíam sobre o rosto magro. E nesse rosto, Clara viu o terror absoluto. Olhos arregalados, bochechas manchadas de lágrimas e sujeira, lábios roxos de frio. "Meu Deus do céu!" sussurrou Clara, deixando a cesta cair. A menina recuou, encolhendo-se ainda mais como um animal acuado. Fez um som estrangulado, algo entre um gemido e um grito abafado, e Clara percebeu que a criança estava paralisada de medo. "Calma, minha filha, calma", disse Clara, a voz saindo mais trêmula do que pretendia. "Não vou te machucar, não vou fazer nada." Ela se agachou lentamente, ignorando a dor nos joelhos, e estendeu as mãos com as palmas abertas, num gesto universal de paz. A menina a observava com olhos que pareciam grandes demais para aquele rosto faminto, olhos que haviam visto horrores que criança alguma deveria ver. "Como você veio parar aqui, criatura?" perguntou Clara, sentindo um nó apertado na garganta. "Onde está sua mãe? Seu pai?" A menina não respondeu. Apenas continuou tremendo, os lábios se movendo sem emitir som. Clara notou então que a criança não tinha apenas frio e fome. Havia marcas, hematomas escuros nos braços magros, arranhões profundos nas pernas e na testa, parcialmente escondido pelos cabelos sujos, um corte recente que ainda sangrava levemente. "Quem fez isso com você?" murmurou Clara, sentindo a raiva e a compaixão se misturarem no peito. "Quem teve coragem de machucar uma criança assim?" A menina finalmente falou, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Ele vem me buscar." "Quem vem?" perguntou Clara, aproximando-se mais um pouco. "Ele", repetiu a menina, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. "Ele disse que se eu fugir de novo, vai me jogar no rio. Ele disse..." A voz se quebrou num soluço e a criança começou a chorar desesperadamente, todo o corpo sacudindo. Clara não pensou. Agiu por instinto, pelo mesmo instinto maternal que a havia guiado quando seus próprios filhos eram pequenos e precisavam de consolo. Aproximou-se e puxou a menina para um abraço. A criança resistiu por um segundo, rígida, mas então cedeu. Agarrou-se a Clara como quem se agarra à última tábua num naufrágio, enterrando o rosto no xale puído, chorando com uma intensidade que parecia querer expulsar toda a dor do mundo. Clara segurou aquele corpinho magro e trêmulo, sentindo os ossos salientes sob a pele fria, e chorou junto. Não sabia quem era aquela criança, não sabia de onde vinha ou o que havia sofrido, mas sabia, com absoluta certeza, que não podia deixá-la ali. "Está tudo bem agora", sussurrou ela, acariciando os cabelos emaranhados da menina. "Está tudo bem. Ninguém vai te machucar." "Eu prometo." A noite caía rapidamente sobre o cemitério e Clara sabia que precisavam sair dali, mas primeiro tinha perguntas que precisavam de resposta. "Como você se chama, minha filha?" perguntou ela, afastando-se levemente para olhar nos olhos da criança. "Teresa", respondeu a menina, a voz ainda trêmula. "Teresa Maria." "Teresa, que nome bonito", disse Clara, forçando um sorriso tranquilizador. "Eu sou Clara. E você vai me contar tudo, está bem? Mas primeiro, vamos sair daqui. Você está com fome?" Teresa assentiu vigorosamente, os olhos se iluminando levemente pela primeira vez. Clara pegou os pedaços de pão que havia trazido para os pássaros e os ofereceu à menina, que os devorou com uma fome desesperada, quase se engasgando. "Devagar, devagar", pediu Clara, segurando a mão pequena e gelada. "Tem mais. Não precisa ter pressa." Enquanto Teresa comia, Clara tirou o próprio xale e o colocou sobre os ombros frágeis da criança. O vento estava cada vez mais frio e a menina tremia tanto que os dentes batiam.
Clara a ajudou a se levantar e juntas caminharam em direção à saída do cemitério. Foi então que Teresa tropeçou e quase caiu. Clara olhou para baixo e viu os pés descalços, inchados e machucados. Sem hesitar, tirou as próprias botinas velhas, ignorando a dor e o desconforto que sabia que sentiria ao caminhar descalça no caminho pedregoso. As botinas eram grandes demais para Teresa, mas eram melhor que nada. "Coloca isso", disse Clara. "Vai te proteger." Teresa olhou para as botinas, depois para Clara, e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Era outra coisa. Algo que nem a própria criança sabia nomear ainda. Elas deixaram o cemitério quando a última luz do dia se apagava completamente. A caminhada de volta seria longa e difícil, mas Clara não sentia medo. Sentia algo diferente, algo que não sentia há muito tempo. Sentia que tinha um propósito novamente. O caminho até a vila parecia interminável. Clara caminhava devagar, sentindo cada pedra do chão cravar-se nos pés descalços, mas não se permitia parar. Teresa segurava sua mão com força, tropeçando ocasionalmente nas botinas grandes demais, mas sem reclamar. A criança havia parado de chorar, mas seus olhos continuavam atentos a cada sombra, cada som, como se esperasse que algo terrível emergisse da escuridão a qualquer momento. "Teresa", disse Clara suavemente, enquanto caminhavam. "Preciso saber o que aconteceu. Quem te machucou? Onde está sua família?" A menina ficou em silêncio por um longo momento e Clara já pensava que não teria resposta quando a voz pequena finalmente veio, hesitante. "Minha mãe morreu quando eu era bem pequena. Não lembro dela. Meu pai, ele também morreu. Foi num acidente com o cavalo há uns 2 meses. E depois, quem cuidou de você?" "Meu tio, o irmão do meu pai." Teresa engoliu em seco. Ele não queria. Disse que eu era um peso, que comia a comida dele, que não servia para nada. Ele bebia muito e ficava bravo. Gritava, batia. Clara sentiu a raiva apertar-lhe o peito como uma garra. "E hoje, por que você estava no cemitério?" "Eu fugi", sussurrou Teresa. "Ele disse que ia me vender para uma família de tropeiros que estava passando pela vila. Disse que eles me levariam para longe e que eu ia trabalhar para eles para o resto da vida. Eu fiquei com medo. Então, quando ele saiu para beber, eu fugi. Corri e corri até não aguentar mais. Acabei no cemitério e me escondi lá porque achei que ele não ia me procurar num lugar daqueles." "E há quanto tempo você está lá?" "Não sei. Desde manhã, acho. Estava com muito medo de sair. Pensei que ele ia me encontrar." Clara parou de andar e se agachou na frente da menina, segurando-a pelos ombros magros. "Escuta bem, Teresa. Ninguém vai te vender. Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver viva. Você entende?" Teresa assentiu, mas seus olhos mostravam dúvida. Havia aprendido cedo demais que as promessas dos adultos raramente se cumpriam. Quando finalmente avistaram as primeiras luzes da vila, já era noite fechada. São Miguel do Pinheiro era pequena, com talvez 2 dezenas de casas espalhadas ao redor de uma praça central onde ficava a igreja. A venda de seu Alcides era um dos poucos estabelecimentos comerciais, fechada a essa hora. Clara guiou Teresa pelos fundos, entrando silenciosamente pelo portão dos fundos, que dava acesso ao quartinho onde morava. Era um cômodo minúsculo, sem janelas, com apenas uma porta que dava para o quintal. Dentro havia o colchão fino de palha, uma arca velha, onde Clara guardava suas poucas roupas, e uma lamparina de querosene pendurada num prego. "Aqui é onde eu moro", disse Clara, acendendo a lamparina com mãos trêmulas. A luz fraca revelou o quão miserável era aquele espaço, mas era limpo e organizado. "Não é muito, mas é abrigo." Teresa olhou ao redor com olhos grandes. Para ela, acostumada a dormir num canto qualquer da casa do tio, aquele quartinho parecia aceitável. Clara fez a menina sentar no colchão e examinou melhor seus ferimentos à luz da lamparina. Os hematomas eram recentes, alguns ainda roxos e inchados. O corte na testa precisava ser limpo.
Ela pegou um pano limpo, molhou-o num balde de água que mantinha no canto e cuidadosamente limpou o rosto sujo de Teresa. Vai arder um pouquinho, avisou antes de tocar o corte com o pano úmido. Teresa apenas mordeu o lábio e não emitiu um som. Clara percebeu que a criança estava acostumada demais à dor, e isso partiu-lhe o coração. Depois de limpar os ferimentos e pentear delicadamente os cabelos emaranhados, Clara deu à menina a única camisa de dormir que possuía, grande demais, mas limpa e quente. Teresa a vestiu sem questionar, e pela primeira vez desde o cemitério, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Agora você precisa dormir, disse Clara. Amanhã vamos pensar no que fazer. E se ele vier me procurar? Perguntou Teresa, o medo voltando aos olhos. Ninguém sabe que você está aqui e eu vou ficar acordada, vou te proteger. Teresa deitou-se no colchão e Clara cobriu-a com o único cobertor que tinha. A menina fechou os olhos, mas seu corpo permanecia tenso, alerta. Só depois de quase 1 hora, quando a exaustão finalmente venceu, ela adormeceu, respirando pesadamente. Clara sentou-se no chão de terra batida, as costas apoiadas na parede fria, e observou a criança dormir. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. O que havia feito? Ela mal conseguia se sustentar. Como poderia cuidar de uma criança? Mas, ao mesmo tempo, como poderia não ter trazido Teresa? Como poderia ter deixado aquela criatura indefesa à própria sorte? E havia outro problema. O tio. Se ele viesse procurar pela menina, Clara não tinha direito legal algum sobre a criança. Ela era apenas uma viúva pobre, sem família, sem recursos. Ele poderia exigir Teresa de volta, e Clara não teria como impedi-lo. A noite foi longa. Clara não dormiu. Ficou ali, sentada no chão, ouvindo os sons noturnos da vila, o latido distante dos cães, o canto dos grilos, e pensando no passado, no presente, no futuro incerto. Pensando em José, que sempre fora gentil com crianças, que teria aprovado o que ela havia feito. Pensando em seus próprios filhos, distantes, que talvez nunca soubessem dessa história. E pensando em Teresa, que dormia inquieta, gemendo baixinho em sonhos que certamente eram pesadelos. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o céu, Clara tomou uma decisão. Não sabia como, não sabia se daria certo, mas sabia que precisava tentar. Precisava encontrar uma maneira de manter Teresa segura, de dar a essa criança uma chance de ter uma vida melhor. Mas para isso, precisaria de ajuda. E na vila de São Miguel do Pinheiro, havia apenas um homem que talvez pudesse ajudá-la. Sebastião Rodrigues da Costa tinha 62 anos e era conhecido na região simplesmente como seu Sebastião. Era dono de uma pequena propriedade nos arredores da vila, a Fazenda do Pinheiro Velho, que levava o nome da árvore centenária que dominava o terreiro da casa. Não era uma fazenda grande como as dos verdadeiros coronéis da região, mas tinha suas terras de pasto, algumas cabeças de gado, uma horta produtiva e uma casa de pedra sólida que havia resistido a décadas de chuvas e ventos. Seu Sebastião era viúvo há 15 anos. A esposa, Dona Madalena, havia morrido de febre tifoide, levando com ela o filho único do casal, um menino de apenas 10 anos que adoecera junto com a mãe. Desde então, seu Sebastião vivia sozinho, cuidando da fazenda com a ajuda de 2 peões que moravam num rancho nos fundos da propriedade. Era um homem alto e largo, com cabelos completamente brancos, que usava cortados curtos, barba grisalha bem aparada e olhos cinzentos que pareciam sempre avaliar o mundo com cuidado. O rosto curtido pelo sol tinha rugas profundas, mas havia uma dignidade naquelas feições, uma seriedade que inspirava respeito. Vestia-se de maneira simples, mas limpa, calças de brim, camisa de algodão, colete e botas de couro que ele mesmo engraxava todas as manhãs. Na vila, seu Sebastião era respeitado como homem justo, pagava seus peões em dia, não explorava os pequenos comerciantes, cumpria sua palavra.
Mas era também um homem solitário e silencioso, que raramente participava das festividades da vila, que ia à igreja aos domingos, mas sentava sempre no último banco, e que voltava para sua fazenda assim que os compromissos sociais terminavam. Havia uma tristeza permanente nele, algo que os anos não haviam curado. Quem o conhecera antes da morte da esposa e do filho dizia que ele fora diferente, mais falante, mais sociável, até alegre em certas ocasiões. A perda transformara-o num homem que cumpria seus dias com método e responsabilidade, mas sem alegria verdadeira. Clara conhecia seu Sebastião de vista. Ele ocasionalmente aparecia na venda de seu Alcides para comprar provisões, e sempre a cumprimentava com um aceno de cabeça educado quando a via limpando o estabelecimento. Uma vez, meses atrás, ele havia chegado quando ela carregava um balde pesado de água e, sem dizer palavra, tomara o balde de suas mãos e o carregara até onde ela precisava. Fora um gesto simples, mas Clara guardara na memória porque era raro que alguém se desse ao trabalho de ajudá-la. Naquela manhã, depois de acordar Teresa e dar-lhe os restos de pão amanhecido que tinha, Clara tomou uma decisão. Precisava falar com seu Sebastião. Ele era conhecido por ser um homem de bom coração, apesar da reserva, e talvez fosse a única pessoa na vila que poderia ajudá-la sem julgá-la demais. Teresa, você precisa ficar aqui escondida, disse Clara, agachando-se na frente da menina. Não pode sair desse quarto por nada. Você entende? Por nada. Onde você vai? Perguntou Teresa, o medo voltando aos olhos. Vou buscar ajuda, mas volto logo, prometo. Clara trancou a porta por fora, escondeu a chave num buraco na parede e saiu. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava pelas ruas ainda vazias da vila em direção à estrada que levava à fazenda do Pinheiro Velho. Eram mais de 5 quilômetros de caminhada e ela ainda sentia os pés doloridos de ter andado descalça na noite anterior. Mas não havia alternativa. O sol já estava alto quando ela finalmente avistou a árvore centenária que dava nome à propriedade. A fazenda de seu Sebastião era modesta, mas bem cuidada. Cercas em bom estado, pasto limpo, a casa principal de pedra com varanda larga e telhado de telhas vermelhas. Galinhas ciscavam no terreiro e alguns cavalos pastavam tranquilos no curral próximo. Clara hesitou no portão. Seria um absurdo uma viúva pobre aparecendo assim na casa de um fazendeiro, pedindo ajuda. Mas não tinha escolha. Respirou fundo e atravessou o portão. Foi um dos peões quem a viu primeiro, um homem jovem que consertava uma cerca. Ele a olhou com curiosidade e gritou em direção à casa. Seu Sebastião, tem visita! A porta da casa se abriu e seu Sebastião apareceu na varanda secando as mãos num pano. Quando viu Clara, franziu levemente as sobrancelhas, surpreso. Era incomum receber visitas tão cedo, ainda mais de uma mulher sozinha. Dona Clara, disse ele, descendo os degraus da varanda. Aconteceu alguma coisa? Clara estava tão nervosa que as palavras saíram atropeladas. Seu Sebastião, perdoe vir aqui assim sem avisar, mas eu preciso muito falar com o senhor. É urgente, por favor. Ele viu o desespero nos olhos dela e assentiu. Vamos conversar na varanda. Quer um copo d'água? Clara aceitou, agradecida. Suas pernas tremiam de cansaço e a garganta estava seca. Sentou-se numa cadeira de madeira na varanda, enquanto seu Sebastião entrava e voltava com um copo de água fresca. Ela bebeu rapidamente, sentindo o líquido aliviar a sede que nem percebera que tinha. Pode falar, disse seu Sebastião, sentando-se numa cadeira ao lado, os braços cruzados sobre o peito largo. Estou ouvindo. E Clara contou. Contou sobre a visita ao cemitério, sobre encontrar Teresa escondida entre as sepulturas, sobre os ferimentos na criança, sobre a história que a menina contara do tio Cruel. Contou sobre ter trazido Teresa para seu quartinho, sobre não saber o que fazer, sobre temer que o tio viesse reclamar a menina. Seu Sebastião ouviu tudo em silêncio, seu rosto sério e atento, sem interromper.
Quando Clara terminou, ele ficou calado por um longo momento, olhando para o horizonte, pensando. Esse tio, disse ele finalmente. Sabe o nome dele? Não, Teresa não disse, mas deve ser alguém da vila. Não tem tanta gente assim por aqui. Tenho medo de perguntar. Tenho medo que alguém conte para ele que a menina está comigo. Seu Sebastião assentiu lentamente. Entendo seu medo. Mas a senhora sabe que não tem direito legal sobre a criança, não é? Se o tio quiser, pode exigir ela de volta. Eu sei, disse Clara, a voz quebrando. Mas, seu Sebastião, o senhor devia ver aquela criança. Os hematomas, os cortes, o terror nos olhos dela. Se eu devolver ela para aquele homem, ele vai matá-la, ou pior. Acredito na senhora, disse seu Sebastião calmamente. Mas isso não muda a lei. Um tio tem direitos sobre sobrinha órfã. Clara sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Havia sido tola ao vir. O que esperava? Que um homem respeitado como seu Sebastião arriscasse sua reputação para ajudar uma viúva pobre e uma criança desconhecida? Perdoe ter tomado seu tempo, disse ela levantando-se. Eu vou... Espere, interrompeu seu Sebastião, também se levantando. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma determinação que não estava lá antes. Não terminei de falar. Clara parou, olhando-o com esperança cautelosa. A lei diz que o tio tem direitos, mas a lei também diz que um tutor que maltrata a criança pode perder esses direitos, continuou seu Sebastião. Se conseguirmos provar que ele maltratou a menina, se o juiz de paz da comarca acreditar, ele pode perder a guarda. Mas isso levaria tempo. Enquanto isso, Teresa ficaria onde? Se eu a mantiver escondida e descobrirem, posso ter problemas sérios. Seu Sebastião ficou em silêncio novamente, e Clara viu algo acontecer em seu rosto. Uma decisão sendo tomada. Uma ponte sendo atravessada. Traga a menina aqui, disse ele finalmente. Clara piscou, sem ter certeza de ter ouvido direito. Como? Traga Teresa para cá. Para a fazenda do Pinheiro Velho. Ela pode ficar aqui, onde tem espaço, comida, proteção, e se o tio vier procurar, ele vai ter que lidar comigo. Mas, seu Sebastião, por que o senhor faria isso? Por uma criança que nem conhece? Por mim? Ele olhou para ela com aqueles olhos cinzentos, e pela primeira vez, Clara viu uma emoção profunda ali, uma dor antiga, mas também algo novo. Uma fagulha de propósito. Porque perdi meu filho há 15 anos, disse ele, a voz baixa, mas firme. E todos os dias desde então tenho vivido nesta casa vazia, me perguntando qual era o sentido de continuar. Esta fazenda tinha sido para ele, para a família que eu esperava que ele construísse. Mas ele se foi e ficou só o vazio. Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Talvez Deus esteja me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer o que não pude fazer pelo meu filho, proteger uma criança. E a senhora também, dona Clara. A senhora fez o que era certo ontem à noite. Agora deixe que eu faça o que é certo hoje. Clara sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Não eram lágrimas de desespero. Eram de algo que havia esquecido que existia. Gratidão. 2 horas depois, Clara voltava à vila, mas dessa vez não estava sozinha. Seu Sebastião a acompanhava, montado em seu cavalo, enquanto Clara ia a pé ao seu lado. Tinham combinado um plano. Clara buscaria Teresa discretamente e juntas iriam para a fazenda. Clara também iria, não apenas como acompanhante da menina, mas porque seu Sebastião oferecera-lhe trabalho. A casa é grande demais para um homem só, dissera ele. Preciso de alguém para cozinhar, limpar, manter as coisas organizadas. Os peões cuidam da lida externa, mas a casa está abandonada há anos. Se a senhora aceitar, tem trabalho, comida e um quarto decente para dormir. E pode ficar com a menina. Clara aceitara sem hesitar. Era mais do que esperava. Mais do que se atrevera a sonhar. Quando chegaram aos fundos da venda, Clara pediu que seu Sebastião esperasse com os cavalos enquanto ela buscava Teresa. Entrou no quartinho e encontrou a menina encolhida num canto, os olhos arregalados de medo.
Está tudo bem, Teresa, disse Clara rapidamente, ajoelhando-se. Vim te buscar, vamos sair daqui. Para onde? Para um lugar seguro. Um lugar onde você vai ter comida, uma cama de verdade e ninguém vai te machucar. Confia em mim? Teresa olhou nos olhos de Clara por um longo momento. Então, assentiu. Elas saíram discretamente e quando Teresa viu seu Sebastião esperando com os cavalos, recuou instintivamente. Homens grandes sempre significavam perigo na experiência curta, mas brutal de sua vida. Teresa, esse é seu Sebastião, disse Clara, segurando a mão da menina. Ele vai nos ajudar. Ele é um homem bom. Seu Sebastião desceu do cavalo e se agachou para ficar na altura da criança, um gesto que Clara notou e apreciou. Ele olhou para Teresa com gentileza e quando falou, sua voz era suave. Olá, Teresa. Sei que está com medo, mas não precisa ter medo de mim. Venha comigo e com Dona Clara. Vamos cuidar de você. Teresa olhou para Clara, que assentiu encorajadoramente. Então, lentamente, a menina aceitou a mão que seu Sebastião estendia. Ele a colocou na garupa de seu cavalo, sentou-se na frente e pegou as rédeas. Clara montou no segundo cavalo, que seu Sebastião havia trazido justamente para ela. Era a primeira vez em anos que Clara montava, e seus músculos protestaram, mas ela ignorou o desconforto. Saíram da vila sem serem vistos, ou pelo menos esperavam que sim. A estrada de volta para a fazenda do Pinheiro Velho estava vazia, e o sol do meio-dia brilhava forte no céu azul sem nuvens. Teresa, sentada na frente de seu Sebastião, inicialmente estava rígida, mas aos poucos relaxou. O balanço suave do cavalo, o calor do sol e talvez a primeira sensação de segurança que sentia em muito tempo fizeram seus olhos pesarem. Ela adormeceu encostada no peito largo do velho fazendeiro, que ajustou o braço para segurá-la com firmeza. Clara, cavalgando ao lado, viu a cena e sentiu algo apertar em seu peito. Algo bom, algo que há muito não sentia. Esperança. Quando chegaram à fazenda, já passava das 3 da tarde. Seu Sebastião desceu cuidadosamente do cavalo, segurando Teresa, que acordou assustada, mas rapidamente se acalmou ao reconhecer onde estava. Clara também desceu, sentindo as pernas bambas. Venham, disse seu Sebastião. Vou mostrar a casa. A fazenda do Pinheiro Velho, por dentro, era espaçosa, mas revelava o abandono de anos sem presença feminina. Os móveis eram sólidos, de madeira escura, mas cobertos de poeira. O chão de tábuas precisava de uma boa lavagem, e as janelas tinham teias de aranha nos cantos. Mas havia potencial. Clara viu imediatamente que, com trabalho e cuidado, aquela casa poderia voltar a ser acolhedora. O quarto da senhora é esse, disse seu Sebastião, abrindo uma porta que dava para um cômodo médio, com uma cama de casal, uma cômoda e uma janela que dava para o pomar. Teresa pode dormir aqui com a senhora, ou se preferir, tem outro quarto do lado. Clara olhou ao redor, quase sem acreditar. Um quarto de verdade, uma cama de verdade. Depois de meses dormindo num colchão fino, no chão de um quartinho sem janelas, aquilo parecia um palácio. É perfeito, murmurou ela. Há bacia e jarro com água na cômoda, e lá fora tem o poço. A cozinha é ampla, tem fogão a lenha e todos os utensílios que Dona Madalena usava. Fique à vontade para reorganizar como achar melhor. Seu Sebastião mostrou toda a casa. A cozinha grande com uma mesa robusta, a sala com cadeiras e um sofá velho mas confortável, o corredor com retratos empoeirados nas paredes. Havia até uma pequena biblioteca, com prateleiras cheias de livros que ninguém tocava há anos. Dona Madalena gostava de ler, explicou seu Sebastião, vendo o interesse nos olhos de Clara. Se quiser, pode usar os livros. Teresa, enquanto isso, explorava tudo com olhos arregalados. Nunca estivera numa casa tão grande, tão sólida. Tocou nos móveis com reverência, como se tivesse medo de quebrá-los. Tenho uma coisa que preciso fazer antes de mais nada, disse seu Sebastião. Preciso ir até a vila e conversar com o padre e com o delegado. Explicar a situação
registrar formalmente que Teresa está sob minha proteção. Assim, se o tio vier procurar, estará tudo documentado. O senhor acha que ele vai vir? Perguntou Clara, a preocupação voltando. Não sei, mas é melhor estar preparado. Seu Sebastião saiu e Clara ficou sozinha com Teresa na casa grande e silenciosa. Por um momento, ela apenas ficou parada na sala, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Ontem, ela era uma viúva miserável vivendo de caridade. Hoje tinha um teto decente, um trabalho e uma criança sob sua proteção. Dona Clara, chamou Teresa timidamente. Sim, minha filha. Isso é real? Vamos mesmo ficar aqui? Clara se agachou e abraçou a menina. Sim, Teresa, é real. E vamos fazer dar certo. Prometo. Naquela tarde, Clara começou o trabalho. Varreu a casa inteira, tirou a poeira dos móveis, lavou o chão. Teresa ajudava como podia, carregando panos, buscando água. Trabalhavam em silêncio, mas era um silêncio confortável, pontuado ocasionalmente por pequenas conversas. Quando o sol começou a se pôr, Clara encontrou provisões na despensa. Farinha, feijão, banha, café. Acendeu o fogão a lenha, que custava a pegar depois de tanto tempo sem uso, e preparou uma refeição simples, feijão com toucinho, farinha e café forte. Quando seu Sebastião voltou, já era noite, e ele encontrou a mesa posta, a casa arrumada e o cheiro de comida no ar. Parou na porta da cozinha, surpreso, e algo mudou em seu rosto. Uma suavidade que não estava lá antes. Está pronto, disse Clara. Senta, seu Sebastião. Eles comeram juntos, os três, pela primeira vez. Seu Sebastião contou que havia falado com o padre e com o delegado, explicado a situação e registrado que Teresa estava sob sua tutela temporária, enquanto investigavam o caso do tio. O padre prometera visitar nos próximos dias para conhecer a menina. Teresa comeu vorazmente e, quando terminou, seus olhos já começavam a pesar de sono. Clara a levou para o quarto, ajudou-a a se lavar numa bacia com água morna e a colocou na cama grande. A menina adormeceu quase instantaneamente, enrolada nos lençóis limpos. Clara voltou para a cozinha, onde seu Sebastião ainda estava sentado, olhando para a xícara de café nas mãos. Obrigada, disse ela, sentando-se do outro lado da mesa. Não sei como agradecer o que o senhor fez por nós. Não precisa agradecer, disse ele. A verdade é que eu deveria agradecer a vocês. Fazia tempo que esta casa não parecia uma casa. Hoje, pela primeira vez em 15 anos, senti que tinha um lar de novo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. O senhor é um homem bom, seu Sebastião. Apenas um homem tentando fazer o certo, respondeu ele. E a senhora também. O que fez por aquela menina. Não é qualquer um que teria essa coragem. Eles ficaram ali, conversando baixinho até tarde, compartilhando histórias de suas vidas, de suas perdas, de seus medos. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos haviam perdido muito, ambos estavam sozinhos, ambos haviam esquecido como era ter esperança. Mas agora, naquela casa antiga, sob o pinheiro centenário, algo novo começava a crescer. Não apenas esperança, mas a possibilidade de reconstruir o que haviam perdido. Não da mesma forma, nunca seria igual, mas algo diferente, algo novo. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Clara quanto Sebastião foram dormir sentindo que o amanhã valia a pena. Os primeiros dias na fazenda do Pinheiro Velho estabeleceram uma rotina que, surpreendentemente, funcionou melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Clara acordava ao amanhecer, antes mesmo do sol aparecer completamente no horizonte, e começava seus afazeres. Acendia o fogão, preparava o café, começava a limpar a casa sistemicamente, cômodo por cômodo. Teresa acordava logo depois, ainda assustada nos primeiros dias, mas gradualmente relaxando. A menina revelou-se trabalhadora e obediente, sempre querendo ajudar. Clara a ensinava pequenas tarefas, como varrer corretamente, como lavar louça sem desperdiçar água, como plantar sementes na horta.
Teresa absorvia tudo como uma esponja, ansiosa por agradar, por provar que merecia estar ali. Seu Sebastião saía cedo para cuidar da lida com os peões, mas sempre voltava para o almoço. Era nesses momentos que os três se sentavam juntos à mesa e conversas começavam a fluir mais naturalmente. Sebastião falava sobre a fazenda, sobre os animais, sobre os planos para a próxima estação. Clara compartilhava histórias de quando seus filhos eram pequenos, e aos poucos Teresa começava a falar também. Pequenas coisas sobre sua mãe que mal lembrava, sobre o pai que perdera. Com o passar das semanas, a casa se transformou. Clara tinha mãos hábeis e experiência de décadas, mantendo lares, mesmo os mais humildes. As janelas brilhavam limpas, os pisos encerados reluziam. As cortinas que estavam guardadas num baú foram lavadas e recolocadas. Flores do jardim apareceram em jarros sobre a mesa. A despensa foi reorganizada e Clara começou a cozinhar pratos mais elaborados com as provisões que Sebastião trazia da vila. Mas não era apenas a casa que se transformava, as pessoas também. Clara, que chegara àquela fazenda com os ombros curvados pelo peso de anos de miséria e solidão, começou a endireitar a postura. Suas mãos ainda eram calejadas, seus cabelos ainda completamente brancos, mas havia um brilho novo em seus olhos. Sorria mais. Cantarolava enquanto trabalhava. À noite, quando Teresa já dormia, ela se sentava na varanda com um dos livros de Dona Madalena e lia à luz da lamparina. Fazia anos que não tinha tempo ou ânimo para ler. Teresa florescia visivelmente. Em poucas semanas, os hematomas desapareceram, substituídos por bochechas que começavam a ganhar cor. O terror constante em seus olhos diminuía dia após dia. Ela começou a rir, um som inicialmente hesitante, depois mais solto. Corria pelo quintal perseguindo galinhas, ajudava a alimentar os cavalos, subia nas árvores do pomar. Era uma criança de verdade, finalmente. E Sebastião, o velho fazendeiro que passara 15 anos vivendo como uma sombra em sua própria casa, começou a mudar de maneiras sutis. Passava mais tempo em casa do que antes, encontrando desculpas para voltar mais cedo da lida. Conversava mais, sorria ocasionalmente, e seus olhos perderam parte daquela tristeza permanente. Com Teresa, era particularmente gentil. Trazia pequenos presentes da vila, um pente novo, uma fita para os cabelos, uma boneca de pano que encontrara na venda. E a menina, que no início tinha medo dele por ser homem, começou a tratá-lo com confiança, chegando a sentar-se em seu colo durante as conversas noturnas na varanda. Mas nem tudo era perfeito. A sombra do passado ainda pairava sobre eles. Uma tarde, quase um mês depois da chegada de Clara e Teresa, o padre Anselmo veio visitá-los como prometera. Era um homem idoso, de barbas brancas e olhos gentis, que conhecia Sebastião desde sempre. Conversou longamente com Teresa, que respondeu suas perguntas com honestidade. O padre ficou visivelmente perturbado com o relato dos maus-tratos e prometeu interceder junto ao juiz de paz da comarca. "O senhor fez o certo, Sebastião", disse o padre antes de partir. "Deus colocou essa criança no caminho de vocês por uma razão. Mas a visita também trouxe notícias preocupantes. O tio de Teresa, um homem chamado Jacinto, estava de fato procurando pela menina. Havia ido à venda de seu Alcides ao delegado, questionando se alguém a havia visto. Ainda não sabia que ela estava na fazenda do Pinheiro Velho, mas era questão de tempo. "Ele pode vir aqui", avisou o padre, "e vai exigir a menina de volta. Está preparado para isso?" "Estou", respondeu Sebastião, a mandíbula apertada. "Ele terá que passar por cima de mim primeiro." A tensão voltou à casa. Clara ficou mais alerta, sempre de olho na estrada. Teresa regrediu um pouco, voltando a ter pesadelos algumas noites. E Sebastião começou a manter uma espingarda carregada perto da porta. O confronto veio numa tarde quente de outubro. Clara estava na horta com Teresa quando ouviram o som de cavalos se aproximando. Seu coração disparou. Largou a enxada e correu para a varanda onde Sebastião já estava.
observando os dois homens que se aproximavam. Um deles era o delegado da vila, um homem de meia idade com bigode grosso e expressão cansada. O outro era diferente, magro, com olhos pequenos e cruéis, cabelos oleosos, roupas sujas. Tinha uma garrafa de cachaça pendurada na cela, e mesmo de longe era possível perceber que estava embriagado. "É ele", sussurrou Teresa, escondendo-se atrás de Clara. "É meu tio." Clara puxou a menina para dentro da casa. "Fica aqui, não sai por nada." Teresa obedeceu, tremendo, enquanto Clara voltava para a varanda ao lado de Sebastião. Os dois homens desceram dos cavalos. O delegado parecia desconfortável, mas Jacinto tinha uma expressão de raiva mal contida. "Boa tarde, seu Sebastião", disse o delegado. "Lamento incomodá-lo, mas vim aqui a pedido do senhor Jacinto. Ele afirma que sua sobrinha está nesta propriedade sem sua autorização." "E está", respondeu Sebastião calmamente. "Teresa está aqui sob minha proteção, com conhecimento do padre Anselmo e com sua permissão." "Permissão?" grunhiu Jacinto, sua voz arrastada pela bebida. "Ninguém pediu minha permissão. A menina é minha responsabilidade. Exijo que ela volte comigo agora." "Isso não vai acontecer", disse Sebastião, sua voz baixa, mas com um tom de aço. "A criança estava sendo maltratada. Tem marcas que provam isso." "Mentira!" gritou Jacinto. "Essa desgraçada fugiu porque não queria trabalhar. Sou o tio dela, tenho direito sobre ela." "O senhor tem o direito de cuidar dela adequadamente", interveio Clara, a voz tremendo, mas firme. "E não é isso que estava fazendo. Eu vi as marcas, vi o terror nos olhos dela." "E quem é você para falar comigo, mulher?" rosnou Jacinto, dando um passo ameaçador. "Uma viúva vagabunda que se meteu onde não foi chamada?" Sebastião desceu os degraus da varanda, num movimento rápido, colocando-se entre Jacinto e Clara. De repente, parecia muito maior, muito mais perigoso. "Cuidado com o que fala da senhora", disse ele, sua voz gelada. "E não dê mais nenhum passo." O delegado se apressou a intervir, colocando-se entre os dois homens. "Calma, calma. Vamos resolver isso civilizadamente. Senhor Jacinto, o senhor está embriagado. Não é hora para essa discussão." "Quero minha sobrinha de volta", insistiu Jacinto. "É meu direito." "Seu direito termina onde começa a segurança da criança", disse Sebastião. "E tenho testemunhas de que a menina foi maltratada. O padre já está preparando um relatório para o juiz. Se quiser, podemos levar isso aos tribunais." "Tribunais?" Jacinto deu uma risada amarga. "Você acha que um juiz vai acreditar numa viúva pobre e numa criança mentirosa contra mim? Eu sou o tio dela, sou família, e eu sou Sebastião Rodrigues da Costa, proprietário desta fazenda há 40 anos, homem conhecido e respeitado nesta comarca", disse Sebastião, cada palavra pontuada com autoridade. "Minha palavra tem peso. E se for necessário, usarei todos os recursos que tenho para garantir que essa criança não volte para suas mãos." Houve um silêncio tenso. Jacinto olhou para Sebastião, depois para o delegado, e percebeu que estava em desvantagem. Um bêbado violento contra um fazendeiro respeitado. Não havia nem comparação. "Isso não vai ficar assim", disse ele, cuspindo no chão. "Vou processar vocês. Vou... O senhor vai voltar para casa e dormir", interrompeu o delegado firmemente. "E quando estiver sóbrio, se ainda quiser discutir a custódia da menina, fazemos isso no tribunal como deve ser. Mas, por enquanto, Teresa fica onde está." Jacinto ainda tentou protestar, mas o delegado já o empurrava de volta para o cavalo. Montou relutante, lançando olhares de ódio para Sebastião e Clara, e finalmente partiu, quase caindo da sela na curva da estrada. O delegado permaneceu mais um momento. "Seu Sebastião, oficialmente, ele ainda tem direitos sobre a menina. Mas vou escrever no meu relatório que encontrei a criança bem cuidada aqui e que há suspeitas de maus tratos anteriores. Deve ajudar quando isso for ao juiz." "Obrigado", disse Sebastião. "Só tome cuidado."
Jacinto é um homem violento quando bebe. Mantenha a casa trancada à noite. O delegado partiu, e Sebastião e Clara ficaram na varanda, o coração ainda acelerado. Teresa apareceu na porta, pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele vai me levar de volta?" perguntou ela, a voz tremendo. Sebastião se virou e pela primeira vez abriu os braços. Teresa correu e se atirou nele, soluçando. Ele a segurou com firmeza, uma das mãos grandes acariciando os cabelos da menina. "Não", disse ele com convicção absoluta. "Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai te machucar. Prometo." Clara observou a cena e algo se apertou em seu peito. Não era apenas compaixão, era algo mais profundo. Vendo aquele homem, que perdera seu próprio filho há tantos anos, segurando aquela menina com tanta ternura e prometendo protegê-la com a própria vida, Clara sentiu uma onda de emoção que não sabia nomear. Era gratidão, sim, mas era também outra coisa. Algo que pensava que jamais sentiria novamente. Algo parecido com amor. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos na fazenda do Pinheiro Velho. O inverno chegou, trazendo noites geladas e manhãs envoltas em névoa espessa, mas dentro da casa de pedra havia calor. Calor do fogão sempre aceso, das refeições compartilhadas, das conversas noturnas ao redor da mesa. O processo legal avançava lentamente, como todas as coisas burocráticas naquele tempo e lugar. O padre Anselmo visitava regularmente, trazendo notícias e oferecendo apoio espiritual. O juiz de paz da comarca, um homem idoso e criterioso, mandara chamar tanto Sebastião quanto Jacinto para audiências. Clara também fora ouvida, contando ao juiz sobre como encontrar a Teresa e sobre as condições da menina. Jacinto apareceu bêbado na primeira audiência e foi expulso. Na segunda, tentou argumentar que precisava da sobrinha para ajudar nos trabalhos da casa, mas quando o juiz perguntou por que uma criança de 6 anos tinha marcas de espancamento, ele não soube responder. Sua defesa desmoronou quando vizinhos testemunharam que o haviam visto bater na menina várias vezes e que ela vivia com fome e mal vestida. Em fevereiro de 1898, o juiz tomou sua decisão. Jacinto perdia permanentemente a guarda de Teresa. A menina seria colocada sob a tutela legal de Sebastião Rodrigues da Costa, que se tornava oficialmente seu tutor até ela atingir a maioridade ou até que ele decidisse adotá-la formalmente. Quando Sebastião voltou da vila com a notícia, encontrou Clara e Teresa esperando ansiosamente na varanda. Ele desceu do cavalo com um papel na mão e seu rosto grave finalmente se abriu num sorriso. "Acabou", disse ele. "Teresa fica conosco, é oficial." Teresa gritou de alegria e correu para abraçá-lo. Clara sentiu os joelhos fraquejarem de alívio e teve que se apoiar no corrimão da varanda. Lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto. Lágrimas de gratidão, de felicidade, de alívio. Naquela noite, comemoraram. Sebastião trouxera doces da vila e Clara preparara uma galinha assada especial. Comeram rindo e conversando e pela primeira vez sentiram-se verdadeiramente como uma família. Mas com a segurança legal veio também uma nova consciência. Eles eram, de fato, uma família agora. Não pela lei ainda, mas no coração. E isso levantava questões que nenhum deles havia abordado diretamente até então. Uma noite, semanas após a decisão do juiz, Sebastião pediu para falar com Clara na varanda depois que Teresa fosse dormir. O ar estava fresco, as estrelas brilhavam intensamente no céu sem lua, e os grilos cantavam sua sinfonia noturna. "Clara", começou ele, e havia nervosismo em sua voz que ela nunca ouvira antes. "Preciso conversar sobre nossa situação." Clara sentiu seu coração acelerar. Teria ela feito algo errado? Estaria ele cansado de tê-las ali? "Teresa está segura agora", continuou Sebastião. "Legalmente ela é minha pupila, mas isso levanta questões sobre sua situação. A senhora é a governanta aqui, mas..." Ele hesitou, procurando palavras. "Mas a senhora sabe como as pessoas falam."
Uma mulher morando na casa de um homem solteiro, mesmo com uma criança presente, gera comentários. Já ouvi alguns cochichos na vila. Clara sentiu o sangue subir ao rosto. Eu posso ir embora se isso está causando problemas para o senhor. Posso... Não, interrompeu Sebastião rapidamente. Não é isso. Não quero que vá embora. Teresa precisa da senhora. Eu preciso da senhora. Ele respirou fundo. E Clara viu que suas mãos tremiam levemente. Era surpreendente ver aquele homem forte que enfrentara Jacinto sem piscar, nervoso para falar com ela. O que estou tentando dizer, continuou ele, é que há uma maneira de resolver essa situação. Uma maneira que seria benéfica para todos nós, que daria a Teresa uma família completa, que acabaria com os comentários. Clara percebeu para onde aquilo ia, e seu coração começou a bater tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Estou propondo casamento, disse Sebastião finalmente, as palavras saindo todas de uma vez. Sei que não é uma proposta romântica, e sei que a senhora talvez não sinta por mim o que sentiu por seu falecido marido, mas seria um arranjo prático. Teresa teria uma família legal completa. A senhora teria segurança permanente. E eu... Ele parou, engolindo em seco. E eu não seria mais tão sozinho. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Seu primeiro pensamento foi para José, seu marido morto há mais de um ano. Sentia que estava traindo sua memória ao considerar se casar novamente, mas depois pensou em tudo que Sebastião fizera por ela e por Teresa. Pensou em como ele era gentil, paciente, respeitoso, pensou em como seu coração havia começado a acertar o passo quando o via retornar da lida ao final do dia. Pensou em como gostava de suas conversas noturnas, de seu riso raro mas genuíno, de como se sentia segura em sua presença. Sebastião, disse ela finalmente, sua voz baixa mas firme. Meu marido foi um homem bom e eu o amei, mas ele se foi e a vida continuou. O senhor também foi casado e amou sua esposa, mas ela também se foi. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Talvez não seja o tipo de amor de quando éramos jovens, mas talvez seja algo melhor. Um amor construído em respeito, em companheirismo, em propósito compartilhado. E sim, aceito me casar com o senhor. Sebastião soltou um suspiro longo, como se tivesse prendido a respiração. Um sorriso lento apareceu em seu rosto e ele estendeu a mão. Clara a pegou, e eles ficaram ali, de mãos dadas sob as estrelas. Dois sobreviventes de vidas duras que haviam encontrado um ao outro no outono de suas vidas. Só uma coisa, disse Clara. Para de me chamar de senhora. Meu nome é Clara. Sebastião riu, um som profundo e genuíno. Está bem, Clara, e você pode me chamar só de Sebastião, sem o seu. Eles se casaram num domingo de março, numa cerimônia simples na igreja de São Miguel do Pinheiro. O padre Anselmo oficiou, e Teresa serviu como pequena dama de honra, vestindo um vestido novo que Clara havia costurado especialmente para a ocasião. Alguns vizinhos e conhecidos compareceram, mais por curiosidade que por afeto, mas Clara não se importou. Quando Sebastião colocou a aliança simples de ouro em seu dedo, Clara sentiu algo se completar. Não era o mesmo que fora com José. Era diferente, mas era real e era bom. A festa foi modesta, realizada na própria fazenda, com comida farta e música tocada por um violeiro da vila. Teresa correu e brincou com outras crianças que vieram. E pela primeira vez, Clara a viu completamente à vontade, sem medo, sem sombras no olhar. À noite, quando os convidados partiram e Teresa finalmente adormeceu exausta em seu quarto, Sebastião e Clara ficaram sozinhos pela primeira vez como marido e mulher. Havia um desconforto inicial, uma consciência aguda de que ambos já haviam sido casados antes, já haviam dividido camas com outros parceiros que amaram e perderam. Não precisa ser nada que você não queira, disse Sebastião gentilmente. Podemos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Clara assentiu, grata pela compreensão. Eles se deitaram lado a lado.
E foi estranho no início, compartilhar aquele espaço íntimo com alguém novo. Mas depois de um tempo, Clara se viu movendo-se para mais perto e Sebastião a abraçou. E ali, no calor daquele abraço, ambos finalmente relaxaram. Não foi paixão, não foi o fogo da juventude, mas foi conforto, foi ternura, foi a promessa silenciosa de que não estariam mais sozinhos. E naquela noite, ambos dormiram melhor do que haviam dormido em anos. Os anos que se seguiram foram, surpreendentemente, os mais felizes da vida de Clara, desde que seus filhos eram pequenos. E para Sebastião foram os primeiros anos de verdadeira paz desde a morte de sua esposa e filho. A fazenda prosperou. Com Clara cuidando da casa e ajudando na administração, com Teresa crescendo e começando a ajudar nos trabalhos mais leves, e com Sebastião podendo focar mais na lida externa, a propriedade produziu mais do que nunca. Compraram mais cabeças de gado, expandiram a plantação de café, reformaram o rancho dos peões. Mas mais importante que a prosperidade material foi o crescimento emocional. Clara, que chegara àquela propriedade como uma viúva quebrada e desesperada, floresceu. Seus cabelos continuavam brancos, suas mãos continuavam calejadas, mas havia vida em seus olhos, cor em suas bochechas e um sorriso frequente em seus lábios. Ela comandava a casa com eficiência, mas também com carinho, cozinhando refeições deliciosas, mantendo tudo impecável e encontrando tempo para ler seus livros e até começar a ensinar Teresa a ler e escrever. Sebastião tornou-se menos taciturno, mais aberto, conversava mais, ria mais e encontrou em Clara não apenas uma esposa, mas uma companheira verdadeira. Alguém com quem podia discutir os problemas da fazenda, compartilhar preocupações, dividir alegrias. À noite, quando se deitavam, conversavam baixinho no escuro sobre os eventos do dia, sobre planos para o futuro, sobre memórias do passado que já não doíam tanto. E o relacionamento entre eles, que começara como um arranjo prático, transformou-se em algo mais profundo. Não aconteceu de repente. Foi gradual, construído em 1000 pequenos momentos. Uma mão que segurava a outra durante uma tempestade, um beijo espontâneo na testa ao passar, um olhar de admiração quando pensavam que o outro não estava vendo. Foi no cuidado quando um deles ficava doente, no apoio quando enfrentavam dificuldades, na alegria compartilhada quando algo bom acontecia. Era amor. Diferente do primeiro amor de juventude, mas talvez mais profundo porque era consciente. Eles haviam escolhido isso, escolhido um ao outro, escolhido construir algo novo das ruínas de suas vidas anteriores. Teresa cresceu cercada por esse amor. Aos 7, 8, 9 anos, ela se transformou de criança assustada e traumatizada numa menina confiante e feliz. Chamava Clara de Mãe Clara e Sebastião de Pai Sebastião, títulos que ambos aceitaram com orgulho e emoção. Ia à escola na vila 3 vezes por semana, aprendia rápido, ajudava na fazenda com entusiasmo. E quando Teresa completou 10 anos, Sebastião finalmente tomou a decisão que vinha considerando há meses, adotá-la oficialmente. Não seria mais sua pupila, seria sua filha, com todos os direitos legais que isso implicava, incluindo herança da fazenda. A adoção foi finalizada num dia de setembro de 1901. Teresa passou oficialmente a ser Teresa Maria da Costa, levando o sobrenome de Sebastião. Foi um dia de lágrimas e abraços, e naquela noite, Clara e Sebastião ficaram na varanda depois que Teresa dormiu, de mãos dadas, olhando as estrelas. Nunca pensei que teria uma família de novo, disse Sebastião, sua voz rouca de emoção. Depois que perdi Madalena e nosso filho, achei que minha vida tinha acabado, que estava apenas esperando minha vez de morrer. Eu também, confessou Clara. Quando José morreu, quando me vi sozinha e velha e sem ninguém, desejei várias vezes que Deus me levasse também. Mas agora temos uma razão para continuar, completou Sebastião. Mais que uma razão, disse Clara, virando-se para olhá-lo. Temos alegria,
Temos propósito. Temos amor. Sebastião puxou-a para um abraço e eles ficaram assim por um longo tempo. Dois sobreviventes que haviam encontrado não apenas refúgio um no outro, mas renovação. Os anos passaram. 1902, 1903, 1904. Teresa crescia, Clara e Sebastião envelheciam, mas a fazenda permanecia um lugar de paz e felicidade. Então, em 1905, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou para Clara. Era de seu filho João, de São Paulo. Ele havia finalmente conseguido se estabilizar, tinha um trabalho decente numa fábrica, estava casado e tinha um filho. Ele escrevia pedindo desculpas por ter ficado tanto tempo sem dar notícias e expressando vontade de visitar a mãe. Clara chorou ao ler a carta. Lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Seu filho estava bem, estava vivo e queria vê-la. A visita aconteceu em dezembro daquele ano. João chegou com sua esposa e um menino de 2 anos, Pedrinho. Ficou chocado ao encontrar a mãe não na miséria que esperava, mas bem cuidada, vivendo numa fazenda próspera, casada com um homem respeitável. "Mãe", disse ele, abraçando-a com força. Eu temia que você... "Estou bem, meu filho", respondeu Clara, segurando o rosto dele entre as mãos. "Estou mais que bem. Estou feliz." João passou uma semana na fazenda, conhecendo Sebastião, que tratou o enteado com gentileza e respeito, convivendo com Teresa, que ficou encantada com o irmão mais velho que nem conhecia, e observando a vida que sua mãe havia construído. Antes de partir, ele puxou Clara para uma conversa privada. "Mãe, sei que não tenho direito de falar nada depois de ter ficado tanto tempo sem dar notícias", disse ele. "Mas preciso dizer, fiquei feliz de te encontrar assim. Feliz de verdade. Você merece essa paz, depois de tudo que passou." "Obrigada, meu filho", disse Clara, abraçando-o. "E não se culpe. Você precisava fazer sua vida, e fez. Estou orgulhosa de você." A partida de João foi triste, mas não devastadora. Ele prometeu escrever regularmente e visitar quando pudesse. E pela primeira vez, Clara acreditou nessa promessa. Setembro de 1917. 20 anos haviam passado desde aquela tarde fatídica em que Clara encontrara Teresa no cemitério. O Brasil era um país diferente agora. O mundo estava em guerra do outro lado do oceano. Mas na fazenda do Pinheiro Velho, a vida seguia seu ritmo tranquilo. Clara tinha agora 73 anos. Seu corpo havia envelhecido ainda mais. As artrites dificultavam certos movimentos, mas sua mente permanecia lúcida e seu espírito forte. Sebastião tinha 82 anos, andava mais devagar, mas ainda insistia em supervisionar a lida na fazenda, embora tivesse delegado a maior parte do trabalho pesado aos peões mais jovens. Teresa, agora com 26 anos, era uma mulher formada. Havia se casado 2 anos antes com um professor da vila, um homem bom e estudioso chamado Vicente. Moravam numa casa próxima, mas visitavam a fazenda quase diariamente. E em seus braços, naquela tarde ensolarada, Teresa carregava um bebê de 3 meses. Uma menina que haviam batizado de Madalena Clara, em homenagem às 2 mulheres mais importantes da família. Clara segurava a bisneta nos braços na varanda, enquanto Sebastião sentava ao seu lado, observando com olhos brilhantes de emoção. "Quem diria, não é?" murmurou Clara. 20 anos atrás, eu era uma viúva miserável que não tinha nada, nada além de um coração que ainda se comovia com o sofrimento alheio. E eu era um viúvo amargo que tinha desistido de viver, acrescentou Sebastião. "Até que você e uma menina assustada entraram na minha vida." Teresa, sentada nos degraus da varanda com o marido, sorriu para ambos. "E eu era uma criança aterrorizada, escondida num cemitério, achando que minha vida havia acabado antes mesmo de começar. Mas vocês 2 me salvaram, me deram uma família, me deram uma vida. Não fomos só nós que salvamos você", disse Clara suavemente, balançando a neta nos braços.
você nos salvou também. Deu-nos um propósito quando achávamos que não havia mais nenhum. Lembra-me do que o padre Anselmo disse há tantos anos? Deus colocou essa criança no caminho de vocês por uma razão. Ele estava certo, disse Sebastião. Não foi coincidência. Não foi acaso. Foi providência. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons laranjas e rosas. O velho pinheiro balançava suavemente ao vento, suas sombras dançando no terreiro. Vocês sabem, disse Teresa depois de um tempo, eu ainda me lembro daquele dia, do cemitério, do frio, do medo. Eu estava certa de que ia morrer ali. E então apareceu uma mulher com cabelos brancos e mãos calejadas, que tirou o próprio chale para me aquecer, que tirou as próprias botinas para que eu pudesse andar. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E depois, continuou Teresa, apareceu um homem grande e sério, que poderia ter sido assustador, mas que foi gentil, que me ofereceu não apenas abrigo, mas um lar, uma família. Fomos 3 pessoas quebradas, disse Sebastião, sua voz baixa e emocionada. Uma viúva sem nada, um viúvo sem esperança, uma criança sem futuro. E juntos nos consertamos. Construímos algo bonito das nossas ruínas. A pequena Madalena Clara começou a choramingar, e Clara a embalou suavemente, cantarolando uma canção de ninar que sua própria mãe lhe ensinara décadas atrás. Teresa se levantou e veio buscar a filha. Mas antes, inclinou-se e beijou a testa de Clara, depois de Sebastião. Obrigada, sussurrou ela, por tudo, por cada dia, por cada momento, por terem me dado não apenas uma vida, mas uma vida boa. Quando Teresa e Vicente partiram, levando a pequena Madalena, Clara e Sebastião ficaram na varanda, observando-os se afastarem na estrada. Depois, viraram-se um para o outro. Valeu a pena, disse Clara. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de medo, valeu a pena. Sim, concordou Sebastião pegando a mão dela. 1000 vezes sim. Eles entraram na casa, braço no braço, 2 anciãos que haviam vivido vidas longas e difíceis, mas que haviam encontrado no final o que mais importava: amor, família, propósito. E naquela noite, quando se deitaram em sua cama, Sebastião abraçou Clara como fazia todas as noites há 20 anos, e ela se aninhou contra seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Te amo, sussurrou ela, palavras que custavam menos a cada vez que eram ditas. E eu te amo, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça branca. Adormeceram juntos, 2 sobreviventes que haviam se tornado muito mais que isso. Haviam se tornado companheiros, haviam se tornado família, haviam se tornado contra todas as probabilidades felizes. E assim termina a extraordinária história de Clara, Sebastião e Teresa. 3 almas perdidas que se encontraram no momento exato em que mais precisavam e que juntas construíram não apenas uma família, mas um legado de amor, coragem e redenção. Você já parou para pensar quantas vidas começam de novo quando achamos que já não há mais tempo? Clara tinha 53 anos quando encontrou Teresa. Sebastião tinha 62 quando decidiu abrir seu coração novamente. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para amar. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que segundas chances existem, não importa a idade. E me conta nos comentários, você já teve uma segunda chance na vida? Ou conhece alguém que recomeçou quando tudo parecia perdido? Já tem um novo vídeo te esperando sobre uma história igualmente emocionante de amor, coragem e redenção no Brasil de antigamente. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada. Até a próxima história. E lembre-se, enquanto há vida, há esperança. Não importa quantos anos você tenha, não importa o que perdeu, sempre é possível recomeçar e encontrar felicidade novamente. Um abraço.